Apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, veja a palavra de Deus na primeira leitura do livro de Abacuque, que vai dizer assim: olha como se assemelha muitas vezes ao sentimento que nós também muitas vezes trazemos dentro de nós. Até quando devo suportar a ti violência sem que me responde? Por que fazeis ver iniquidade quando tu mesmo vê maldade? Destruição e prepotência estão à minha frente, reina discussão, surge discórdia. Respondeu Jesus para ele, respondeu o Senhor. Escreve então aqui. O que eu quero mostrar aqui? Gente, é tanta coisa que nós vemos, né? Às vezes nós perguntamos assim: por que eu passo isso? Por que eu estou passando isso? Por que a minha casa passa isso? Por que esse sofrimento, aquele sofrimento? Gente, não entra na nossa cabeça, não entra na nossa cabeça. E talvez o sentimento, que é uma blasfêmia, que eu posso chamar de blasfêmia, mas é um sentimento que possa parar na nossa cabeça, no nosso coração, sentirmos abandonados por Deus. Porque tanta coisa que a gente não consegue explicar e não merecemos. Mas a resposta de Deus aqui é muito interessante. Quando diz assim: escreve essa visão, estende os seus dizeres sobre uma tábua, escreve, marca bem o que eu vou dizer, para que possa ser lida com muita facilidade, todos compreendam. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não faltará sem demora. Espera, pois, virá com certeza e não tardará. E vai dizer o seguinte: olha, pode deixar que eu vou cuidar de tudo isso. O desfecho dessa história será diferente. Não se preocupe, não se angustie. É assim, tudo bem, você está passando por tudo isso, tudo bem, mas eu estou contigo. Nós queremos lembrar, amados irmãos, da nossa história de vida. Quantos de vocês já vieram para cá e passaram muita necessidade, passaram muitas situações, e muitas vezes o chão da casa ainda era de barro, a pia era lá fora, às vezes o banheiro não dava para construir o banheiro. Quanta dificuldade muitos de vocês passaram, e vocês olham hoje a casa de vocês assim: poxa vida, nós chegamos, olha a nossa casa, olha a diferença da nossa casa para aquele tempo que nós chegamos aqui. Hoje talvez os filhos de vocês, os netos de vocês, olham tudo aquilo que foi conquistado com muito suor, com muita luta. Eles olham para tudo isso, talvez eles nem valorizem, porque eles não passaram o que vocês passaram. Por isso eu digo sempre que nossos filhos e nossos netos precisam serem relembrados da nossa história. Falar da nossa história, falar mesmo, né? Quando só tinha um povo para dividir para 10. Falar da nossa história, sem vergonha nenhuma, mostrar o quanto nós passamos, o que vivemos, chegamos até aqui. Então essa primeira leitura mostra que Deus cuida. A casa que vocês hoje habitam não é mais aquela casa que quase estava caindo.
Muita coisa mudou, porque Deus cuida. Por isso o salmista diz: não fecheis o coração, ouvi o vosso Deus. Não fecheis o coração, ouvi o vosso Deus. A carta de São Paulo ao Timóteo diz assim: caríssimos, exorto-vos a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. É um convite a reavivar, a não deixar com que o sofrimento presente, com que os desafios presentes, com que as situações adversas, difíceis de lidar, não deixarmos com que ela nos consumam, arrancam a nossa fé, arrancam a nossa fé. E muitas vezes a nossa fé é abalada, porque nós não conseguimos ver, nós falamos com Deus, parece que nós não conseguimos enxergar e ver que Deus está me ouvindo, que Deus está me atendendo. E aí a nossa fé sempre vai declinar, porque Deus não está me ouvindo. Mas quem disse para você que Deus tem que fazer o que você quer? Porque para mim Ele não tem feito o que eu quero. A mim não tem feito o que eu quero. Então, nós entendemos que a nossa fé não pode ser negociada, não pode ser uma fé de protestantes que trabalham a chamada teologia da prosperidade, que é o seguinte: quanto mais você dar para Deus, Deus vai te dar mais. Quanto mais você dar para Deus, Deus vai te dar mais. E quando esses irmãos falam isso, eles falam questão de dinheiro. Quanto mais dízimo você der, Deus vai te dar mais. Como se Deus precisasse. Como se Deus precisasse. E aí a gente quer barganhar com Deus, negociar com Deus. E não se pode fazer isso. Nossa fé não pode estar nesse patamar. Nossa fé não é construída pelo aquilo que Deus está fazendo comigo. A nossa fé precisa ser construída pela força que Deus me dá para lidar com tantas coisas que me acontecem. Então nós não podemos negociar. Isso é desonestidade de Deus. Desonestidade. Por isso o Evangelho de hoje fala o seguinte: os apóstolos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Que é interessante. Por quê? Porque estava acontecendo tanta situação difícil, já havia perseguições, já havia calúnias, mentiras, já havia situações de denegrir a imagem dos discípulos, dos apóstolos, já havia situação difícil, como tem na nossa vida, como tem na minha vida, situações difíceis. Aí eles dizem para Jesus: Jesus, olha, não está dando. Senhor, olha, nós não estamos, olha, nós não queremos desistir. Nós não queremos desistir. Então aumenta a nossa fé. Ele não fala aumenta a minha fé, porque eles pensam em comunidade. Eles pensam aqui em comunidade. Ele diz assim: aumenta a nossa fé diante das situações que nós vivemos,
esses dias, né? Todos nós vivemos. Aumenta a nossa fé, Jesus. Não deixa a nossa fé esmorecer diante do que acontece na nossa comunidade que está fora do nosso alcance. Aumenta a nossa fé. Não nos permita desistir. E aí Jesus diz para eles o seguinte: olha, se vós tivesses fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda. Vocês já viram um grão de mostarda? Já viram um grão de mostarda? Ela é bem pequenininha. É como se você pegasse um grão de pimenta do reino e socasse assim. Socasse um grão de pimenta do reino. E daquele menorzinho, ele é bem pequenininha. Muito pequeno. É disso. Se vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, poderia dizer para aquela amoeira é uma árvore que o tamanho dela, digamos que ela seja desse tamanho, ela é 5 vezes, a raiz dela é 5 vezes o tamanho dela. Se ela for desse tamanho, ela tem 5 vezes para baixo desse tamanho. Então, não é uma árvore que se arranca pela raiz, se puxa, né? Como a gente puxa os matinhos, né? A gente puxa pela raiz, não. Você poderia dizer para aquela árvore: arranca-te daqui e planta-te aonde? No mar. O que está acontecendo com Jesus? Alguém já viu alguma plantação no mar? Porque ele está dizendo o seguinte: a fé constrói o impossível. A fé nos leva a viver o impossível para nós. A tua fé transforma aquilo que é impossível em possível. A fé. Por isso, Jesus diz essa parábolazinha pequena aqui no meio. No meio traz uma parábola muito interessante para nós. Se alguém de vós é um empregado que trabalha na terra ou cuida de animais, por acaso vai dizer para ele, quando ele voltar: vem depressa para a mesa, vem comer? Ou vai dizer o contrário: prepara-te o jantar, vai lá, se lave e me sirva, enquanto eu como e bebo, depois tu irás comer. E a gente olha assim, gente, mas não é uma realidade? Não é verdade? Nós somos, às vezes, empregados. Não é assim que acontece com a gente? Primeiro a gente faz e depois a gente come. Estou cansado, cheguei cansado. Não, primeiro a gente faz, depois a gente come. Vou trazer para a gente, para nós, para a nossa realidade. Quantas vezes a mãe foi trabalhar, o pai trabalhando, a mãe trabalhando, e quando chegou em casa, os filhos estavam em casa, todos já adolescentes também, né? A louça estava vazia, estava cheia de louça. A mãe e o pai chegaram cansados e não foram fazer a comida para que todos pudessem comer. Aquela louça toda lá. Não acontece muitas vezes com a gente. Não deveria, né? Não deveria. Se não temos disciplina, acontece. Mas enfim, uma lei. Mas o que Jesus quer? O que a gente vai tirar aqui dessa mensagem? Final, o sentimento que dá nesse homem que depois de trabalhar ainda foi cuidar da comida, ele diz assim: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram,
dizer: somos servos inúteis, fizemos aquilo que devemos fazer. Pronto. Olha, não é porque eu sou padre que todas as graças do céu vão acontecer na minha vida, não. Porque eu sou padre. Porque eu trabalho para Deus, nosso Senhor, que eu faço isso, faço aquilo. Tenho trabalho com irmãos, dependentes de mim, trabalho com conta boa, com essa realidade difícil, né? Tenho trabalho com população de rua, a gente faz um trabalho aí, lá. Por causa disso, eu vou receber todas as glórias, todas as graças. Não tem nada a ver. Não é isso que Deus está dizendo. Nós trabalhamos nessa capela, nós fazemos o que tem que fazer aqui, eu faço o que eu tenho que fazer, não faço mais do que a minha obrigação. Eu não posso ficar barganhando com Deus. Mas é porque eu faço cansado, eu estou cansado, mas faço. Não fazemos mais do que a nossa obrigação, gente. Nós não somos protestantes que faz para receber glória, que faz para receber bênçãos. Não. Deus já nos abençoou. Deus nos abençoe sempre. Nós trabalhamos para Ele porque o amamos. Porque o amamos. Não pode ser diferente. Não podemos ficar trocando, barganhando com Deus. Por isso que eu não vou mais na igreja. Eu peço e nada acontece. Como é que é isso? Nossa fé não pode ser medida pelo que fazemos por Deus. Nossa fé tem que ser medida pelo amor que temos a Deus. Então hoje sentamos como servos inúteis, quanto mais eu faço. E qual é o sentido dessa palavra? Servo inútil. Quanto mais ele faz, ele viu que não fez nada ainda precisa fazer mais. Quanto mais faz, ele viu que ainda precisa fazer mais e mais, fazer mais. Eu visitei um doente. Poxa vida, obrigado, Jesus. Visitei um doente da minha comunidade, agora eu preciso visitar 2. Fiz lá, ajudei uma família necessitada ali, juntei um grupinho de amigos e fizemos uma cesta básica e levamos lá para aquela família. Agora precisamos fazer com outra família. Não sentirmos satisfeitos de termos feito aquilo que é nossa obrigação de fazer. Nós somos filhos de Deus. É nosso dever, não é favor que estamos fazendo para Deus. Aí Deus vai me pagar com uma graça, aí vai me dar uma graça, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Deus vai me dar uma graça? Não. Deus vai te dar a graça sem que você faça nada, porque Ele te ama. Nossos filhos dorme a peça, dorme, e a gente não faz a comida, e a gente não lava a roupa, e a gente não cuida deles. Assim também deve ser a nossa fé. Devemos fazer por amor, realizar a obra por Deus, porque amamos a Ele e somos agradecidos a Ele, porque Ele nos dá força. Eu vejo aqui tanta gente corajosa aqui, com tanta situação, ele fala assim: meu Deus, como ela aguenta isso, meu Deus, como ele consegue isso. É porque Deus tem nos sustentado, a força vem de Deus. Por isso São Paulo diz: reanimai a vossa fé. Não deixe que os momentos difíceis de tempestade abale a tua fé. Não deixe nada tirar a sua fé. Sua fé não é de papelão, de algodão doce.
né, de mancha, não. Nossa fé é enraizada no sofrimento, no desafio, naquilo que nós não entendemos, na missão de cuidar do filho, de cuidar da filha, na missão de cuidar do esposo, da esposa. São missões que Deus nos dá. E Ele vai nos sustentar. Deus vai nos sustentar. É fé. Os discípulos aqui pedem a Jesus que aumenta a minha fé. Porque eu estou cansado. Eu estou cansado. É muita injustiça, é muita situação, é muito isso, é muito aquilo, é muito aquilo outro que vem na nossa vida, é muita situação difícil. Aumenta a minha fé. Eu não posso desistir de ti. Eu não posso desistir. Aumenta a minha fé. Por isso hoje, peçamos ao Senhor essa graça diante de tantas situações que vivemos, quer de tristeza, quer de alegria, quer de tantas provações. Aumenta a minha fé, aumenta a fé da minha vizinha que está passando por esse desafio, aumenta a fé de um irmão que mora longe. Aumenta a fé dessa mãe que sepulta o filho. Aumenta, Senhor, aumenta. Porque diante da dificuldade nós caímos, Senhor. Aumenta a nossa fé. Que seja a oração do dia, ao levantarmos, façamos o sinal da cruz, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aumenta, Senhor, a minha fé em tudo aquilo que eu vou viver no dia de hoje. Aumenta a minha fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.